E por que que a ditadura vai ruir, acabar e os militares vão sair do poder menos de 15 anos depois? Crise política e crise, principalmente, econômica. Vamos lá, milagre econômico, muito bonito, mas vocês podem fazer o de vocês, igualzinho ao do regime militar. Querem fazer um milagre econômico? Hoje não pode, que está tudo fechado, mas segunda-feira vocês podem fazer um milagre econômico. Querem? Eu ensino como. Vai em qualquer banco ou financeiro e faz um empréstimo de 1 milhão. Não, mas na época davam. Aí que é a grande sacada. Vamos fazer um milagre econômico? Pega 1 milhão. Vai ser teu milagre econômico? 1 milhão? Com o que você faz com 1 milhão? Me diz aí. Uma casa, carro, viajar, curtir a vida. Tua vida não é maravilhosa com 1 milhão? Milagre econômico. Tu não ia viver um período áureo de milagre econômico? Qual é o problema? Quando começar a virem os boletos para pagar. E foi isso que derrubou de verdade o governo militar. Foi a enorme crise econômica causada por eles mesmos. Então, permita-me contar uma historinha, e deixa eu tirar meu chapéu aqui, senão vocês não vão me levar a sério nessa aula. Deixa eu contar uma historinha. O Brasil está alinhado, está tudo funcionando, se desenvolvendo, saindo de uma enorme crise com inflação. Finalmente o Brasil está se estabilizando. Tá? Ouçam bem essa história. Finalmente o Brasil está se estabilizando e tem um governo lá que está legal. Daí surge uma crise. No início da década surge uma crise. Aí o presidente do país vai. A imprensa diz assim, ó, é apenas uma marolinha. O Brasil não será afetado por isso. Vamos manter nosso modelo de investimentos no país. É apenas uma marolinha. E realmente, manteve-se o investimento enquanto o mundo estava em crise, o Brasil continuou. Estamos legal, estamos bem. Realmente era uma marolinha. O mundo está se ferrando, mas, por incrível que pareça, o Brasil não pertence mais ao mundo. Porque enquanto o mundo está se ferrando, o Brasil está... Uhul! Beleza. No final da mesma década, vem a segunda grande crise. Em uma década, 2 grandes crises mundiais. O que na primeira era uma marolinha, na segunda se tornou um tsunami econômico. Aí o presidente até conseguiu botar um sucessor. Mas quando esse sucessor assume, o que acontece? A inflação começa a ficar descontrolada, a economia começa a cair, desemprego, todo mundo reclamando, etc. As pessoas começam a ir para as ruas reclamar, etc. De que governo eu estou falando? De que governo eu estou falando? Fala! Governo eu estou falando, não temos ditadura, vocês podem falar que governo eu estou falando. Hã? De agora? Lula, Dilma? Sim, estou falando também. Foi exatamente o mesmo ciclo ocorrido na década de 70 com os militares. Milagre econômico, década de 70, Brasil crescendo mais de 20% ao ano, sustentado por empréstimos externos, dos famosos petrodólares. O que é petrodólar? Petrodólar é dinheiro oriundo do petróleo. E por que tinha petrodólares espalhados pelo mundo sendo dados a juros baixíssimos? Porque já tinha acabado faz tempo a Segunda Guerra e o mundo estava legal. Os países tinham se recuperado e estavam com grana sobrando. Estavam procurando alguém para pegar. Ó, eu tenho dinheiro para emprestar. Mas vocês estão bem de dinheiro. Vocês querem dinheiro emprestado para pagar juros? Não. Oferta-demanda. Eu tenho dinheiro para emprestar, mas vocês não querem dinheiro. O que eu tenho que fazer para conseguir emprestar? Baixo juros. Tinha muito dinheiro sobrando. Eu tenho que emprestar. Pega aí! As ditaduras da América Latina serviram para injetar muito desse dinheiro que de outra forma os governos não iam aceitar.
Então, de novo, o Brasil não tira nunca o Brasil do mundo quando for analisar estruturalmente o país. Nós somos um país soberano, temos autonomia, mas nós não estamos fora do planeta Terra. Se tem uma pressão internacional para pegar dinheiro emprestado, o Brasil tem uma ditadura que foi bancada por um golpe militar bancado por americanos. Rafael está inventando isso. Não, os americanos divulgaram documentos dizendo isso. Tá? Entra aí no site do governo americano, tu baixa os documentos falando do apoio deles ao golpe, como é que eles sustentaram, etc. Então tem todo esse contexto. Pega dinheiro, só que os juros é baixinho. Só que tem um detalhe, é baixinho, mas é flutuante. Se der alguma crise, tu pegou a 1% a década. Se der alguma crise, ele vai subir para 4% ao ano. Ah, não vai ter crise, é uma marolinha. Pega mais. Pega mais. Pega mais. Então, não mudou o modelo brasileiro ao longo da década. O que acontece quando vem a segunda grande crise mundial? Ó, na primeira crise, os juros já sobem. Só que tem que sustentar o milagre econômico para se perpetuar no poder. Então, tu não muda a tua estrutura de gastos. O povo continua achando que é uma marolinha. Apesar do mundo estar ferrado, nós estamos navegando na marolinha. É praticamente um stand-up paddle, tá lá. O mundo se afogando, Titanic afundando, tá? O Jack tá ali fora e o Brasil é tipo a Rose em cima da cama lá, né? Em cima da cabeceira da cama. Tá a Rose na cabeceira da cama e o resto do mundo tá ali embaixo morrendo. Ah, era mais ou menos aquilo o Brasil em 72. Só que a Rose ficou ali, curtindo a vida, Jack morreu. Em 78, vem a segunda grande crise do petróleo. Dispara o preço do petróleo, acaba o dinheiro para emprestar. Acabou. E os juros, nesse momento a dívida externa brasileira, só que o crescimento brasileiro era sustentado todo por empréstimo. O Brasil não produzia suas próprias riquezas a ponto de se sustentar entre as maiores economias. O Brasil aqui já estava entre as 10 maiores economias do mundo. Só que a base desse PIB, Produto Interno Bruto, para ser as maiores economias, era empréstimo. É produto interno bruto. Tu não pega tuas despesas e joga ali para, né? Tu tem ali as receitas. Então o Brasil tinha muito dinheiro realmente emprestado. Só que acaba o dinheiro para emprestar. Então tu não consegue mais investir. Quando tu não consegue mais investir, o que acontece a fazer? Começa a quebrar as empresas que sustentavam graças ao governo. Tá, Rafael, tá falando disso agora, né? Também, igualzinho. A gente sofreu um ciclo igual de erros econômicos que se agravaram por crises econômicas internacionais e que se transformaram em grandes problemas políticos para os governantes. Então, assim como aconteceu com a Dilma, aconteceu com os militares. Eles começam a perder apoio porque a marolinha se transformou num tsunami. Então, resultado dos governos militares. As crises do petróleo fazem com que aquela reforma perca poder, porque eles começam a se preocupar muito mais com a economia do que com as reformas administrativas. Então, a economia começa a meio que oscilar demais, eles não estão gostando, a inflação começa a perder controle, começa a disparar. Eles enfraqueceram o núcleo estratégico, que é a administração direta, porque eles investiam por meio da administração indireta. Existia, então, de novo essa dicotomia que já tinha lá em JK, que era um Estado tecnocrático e moderno na administração indireta, altos salários, etc., etc., mas nenhum concursado. E o Estado burocrático, formal e defasado, que não tinha investimento nenhum da administração direta. Se tu pega alguém mais antigo, vocês conhecem algum servidor público antigo, da década de 60, 70, até os anos 80 ali? Pergunta para esse cara se era uma maravilha, concursado, pergunta para esse cara se era uma maravilha ser concursado nos anos 60, 70, 80. Eu trabalho no Tribunal Eleitoral, os meus colegas mais antigos agora estão se aposentando. Mas tem um grande amigo meu, que ele se aposentou agora há pouco, que ele entrou em 1981. No ano que eu nasci, foi o ano que ele entrou no tribunal um mês antes de eu nascer.
Ele entrou em julho de 81, eu nasci em agosto de 81. Sabe o que ele fazia para se sustentar? Ele era casado e tinha 2 filhos. Sabe o que ele fazia para se sustentar? Servidor público da Justiça Eleitoral. Poder Judiciário da União, que geralmente é um salário maior, né? Você pensa, ostentação aí. Sabe o que ele fazia para se sustentar na década de 80? Sexta-feira, ele saía do tribunal, batia o ponto, ia para a rodoviária, pegava um ônibus, ia para o Paraguai comprar muamba. Chegava no Paraguai, viaja aqui do Rio Grande do Sul, viaja a madrugada toda. Chegava lá sábado de manhã, passava a manhã comprando. Voltava sábado de tarde para cá, via a família só no domingo e comprava muamba para vender quando ele tivesse tempo ao longo da semana, ao longo de 2 semanas. Era uma maneira de sustentar a família, porque o salário era uma bosta e ele era concursado. Então não muda. Eu tenho uma amiga minha que ela trabalhou no 80, entrou para a Caixa. Concursado? Concursado no Brasil, essa galera tem essa história, ganha muito. Quem é que ganhava muito? O topo da administração indireta, esses caras ganhavam muito. Os apadrinhados, etc. Quem era concursado, começava lá de baixo, era o salário mínimo, às vezes menos que o mínimo. Tá? Então essa era a realidade do serviço público, totalmente defasado, pouco investimento. Então, quando alguém diz, e vocês são concurseiros, vocês vão trabalhar no serviço público, quando alguém disser para vocês que o serviço público é assim porque é tudo vagabundo, nós temos todo um contexto histórico de falta de apoio, falta de capacitação, falta de investimento, em que fazer um concurso nessa época era assim, era mais desespero do que vou garantir um mínimo do que ter uma vida boa. Hoje, felizmente, a gente conseguiu mudar um pouco isso, né? Mas é porque a iniciativa privada brasileira fez tanta merda que hoje é vantajoso trabalhar no serviço público na iniciativa privada, não é? Mas, para ver como o Brasil é bizarro, a gente não pode fazer esse tipo de análise sem entender o contexto todo. Em meados dos anos 70 ali, eles trouxeram um monte de administrador público lá do exterior, tá? É a coincidência que alguns eram parentes e amigos, tá? Para continuar implantando esse modelo tecnocrático no Brasil. E no final, já dos anos 70, 78, no início dos anos 80, os militares já começaram a criar programas de desburocratização, assim como o JK já tinha uma ideia de desburocratizar, e programas de desestatização. O que é desestatização? Nome bonito para privatização. Tá? Não cabe ser contra a favor, não é essa a questão aqui. A questão é que eles já começaram essa ideia de privatizar para reduzir o tamanho do Estado aqui. Por quê? Nos anos 80, início dos 80, Inglaterra já tinha feito a sua reforma gerencial e, obviamente, isso já tinha chegado aqui. Não com força ainda, mas como uma intenção. Então, os militares, obviamente, pegaram isso. Então, sempre se liguem nisso. Nunca dissociem o Brasil do resto do mundo. Fica muito mais fácil entender o Brasil, às vezes, pelo que acontece no mundo, do que ficar nessa análise aqui, mas é o PT e o PSDB. Cara, tem mais de 30 partidos. Para com isso. Tá? Mas é que roubou da Petrobras. Desde a década de 50 roubam da Petrobras. Isso significa que eu estou absolvendo o governo do PT por ter roubado a Petrobras, quando eu digo que os outros roubaram também? De forma alguma, para com isso. Tá? Então, sempre quando vocês pensarem no Brasil, para entender esse tipo de matéria, fica muito mais fácil aprender ela e acertar uma questão quando tu pega o contexto geral. Porque se ficar tentando decorar a CEMOR, o militar isso, o JK aquilo, sem contexto, vai ficar muito mais difícil. A história ela fica muito mais prazerosa, muito mais fácil de entender quando tu contextualiza tudo. Tá? Então, 64 aqui. E aí o que acontece, então, nos anos 80? A redemocratização tem um monte de morto, um preso e um que deveria estar preso. Não. Bom, Só fazer uma pergunta. Tu falou que lá em 70 os militares começaram a perder força, né? Mas
Não, eles perdem força no final dos 70, em 78. Tanto que 78 assume o último presidente militar, Figueiredo. E qual é o discurso do Figueiredo quando ele assume? Começaremos uma transição lenta e gradual de volta à democracia. Por que raios ele vai fazer uma transição lenta e gradual para a democracia se estava tudo a mil maravilha? Que não estava mais. Eles já começaram a ideia de pular do barco. Eles perderam o apoio americano, a ditadura já não estava pegando tão bem, então vamos pular do barco. O barco vai afundar, eles foram os primeiros a pular do barco. Então, quando eles fazem essa transição, quando o Figueiredo sai em 84, o Brasil está afundado. E olha que bizarro, 70 é conhecido como milagre econômico, 80 é conhecido como a década perdida. Como é que tu passa de milagre econômico para a década perdida? Olha para hoje, anos 2000. O que foi anos 2000 no Brasil? 2000 a 2010 ali, 2012. Não foi uma maravilha? E o que é essa década agora para o Brasil num contexto geral? Ela começou bem ainda, mas para um contexto geral, o que é essa década que a gente está vivendo no Brasil agora? Uma década perdida. Então, olha só. Volta no tempo e analisa isso. Igual tu passa de um milagre econômico, em que tu fez políticas erradas, para uma década perdida. Por isso os economistas Só um pouquinho. Por culpa só do Brasil? Não. 2 crises na década de 70. Quais foram as crises aqui? A primeira, no início da década dos anos 2000, crise internacional, foi as empresas.com, que era uma bolha econômica, a galera investindo em empresa digital, né? E aí subiu o preço das ações, mas era tudo uma bolha. Não tinha sustentação. Lá pelas tantas, estourou a bolha, mas era uma bolha pequena. Para sair dessa crise, o que o Banco Central americano fez? Começou a desregulamentar para os caras criarem títulos para vender, para aumentar o mercado de ações. E aí os caras começam a criar os títulos imobiliários. E aí começam a criar os títulos imobiliários podres, né, de alto risco, etc, etc. Então, de uma bolha pequena, que gerou uma crise, para sair da crise, o que eles fizeram? Criaram outra bolha, que estourou em 2008. E até hoje, já faz 10 anos, o mundo ainda não se recuperou da bolha imobiliária americana. Já faz 10 anos que aconteceu isso. Tá? Então, o Brasil está dentro do planeta Terra. Óbvio que se continuasse aquele modelo dos anos 2000 no Brasil de gastar mais do que arrecada sem gerar uma sustentação, uma base para isso, na hora que faltasse o dinheiro e os investidores se mandassem, o Brasil ia quebrar. Qual é a grande diferença? Uma das grandes diferenças, a estrutura da dívida. Naquela época, nos anos 70, era dívida externa. Agora a nossa dívida é interna maior, ação, título do governo para ser pago, mas é um empréstimo de qualquer jeito. É o governo devendo para alguém. Mas, logicamente, a mesma estrutura. O governo não tem dinheiro, ele pega o empréstimo de alguém. Naquela época era externo, agora é a dívida interna que está nos quebrando. Certo? E quem é que está sempre lucrando com isso, não importa se tem crise ou não? O mercado financeiro. Tá? Por isso Fale. os economistas falam assim que as crises são cíclicas. As crises são cíclicas. Porque tem períodos... As crises são cíclicas. Quando eles falam que as crises são cíclicas, não é assim, eu tenho certeza que daqui a 5 anos teremos uma crise. Não é essa a lógica. Mas é ajustes do mercado. Se tu analisar um histórico, é cíclico. Crises, evoluções, crises, crescimento. Mas é porque no período de evolução são cometidos erros que quando dá alguma crise afunda demais, daí tem que se reestruturar. Né? Como é que os Estados Unidos... Vamos lá. Outro exemplo, vocês são concurseiro, daí eu posso falar isso e vocês entendem. Tá? Quem é que salvou os Estados Unidos de quebrar quando teve a crise, a grande crise de 2008? Letra A, Donald Trump. Letra B, as empresas privadas. Letra C, o empréstimo de mais de 1 trilhão do próprio governo americano. Para quem que os caras correram
Ó, o mercado imobiliário desregulamentado, totalmente privado, ultraliberal. Vamos falar agora de ultraliberal. Totalmente desregulamentado, metendo pressão no governo para apoiar leis que desregulamentasse mais ainda e deixasse vender título podre, uma coisa que é absurda. Aí eu pergunto para vocês, quando a criançada faz merda, para quem que eles correm? Para os pais. Então eles foram lá com o pires na mão implorar pro Obama, o quê? Não nos deixe quebrar. E aí o governo deu subsídios e dinheiro. Eu não me lembro quanto é que fechou o volume total, mas o primeiro empréstimo foi de mais de 1 trilhão. Olha o tamanho da crise que os caras geraram. E daí foram pedir para o governo, para o Estado, mais de 1 trilhão. E aí eu pergunto, quem é que pagou isso? Saiu do bolso do Obama? O governo existe só, é o Obama? Não, o governo é quem? O povo. Então quem é que bancou o mercado financeiro que tinha quebrado e se quebrado? O povo. Agora eu pergunto, se você é um pé de chinelo que tem uma quitanda e você quebra, você chega pro governo, governo, não deixa eu quebrar, o que o governo faz contigo? Agora, se tu é um banco bilionário e está quebrando, e tu chega pro governo, governo, por favor, o que o governo faz? Take my money. Então, de novo, quando a gente faz uma análise política, histórica, tem que pensar nos atores e seus poderes. Não descontextualiza, não analisa o casinho do fulaninho, que sei lá o quê. Tu vai errar. Analisa o contexto amplo. Quem tem poder, quem tem dinheiro. E o Brasil também sempre foi assim. Tá? Então, obviamente, as elites apoiaram a ditadura militar no início. E por que elas pularam fora no fim? Porque elas estavam tomando prejuízo. Elas estavam tomando prejuízo porque não era o que elas queriam com o Jango. Aí os militares colocaram as coisas em ordem, milagre econômico, muita grana, 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 felicidade. Parecia que não tinha crime, não tinha nada, porque censura. Só que, no final da década de 70, não tem mais como esconder. O mundo está quebrado e não tinha mais como esconder. Começa muita pressão. E começa a vazar as notícias, ó, de finalmente tortura, assassinato, crise econômica, não tinha mais como mentir. E aí os militares perdem o apoio de quem os colocou lá. Quem eram? Quem estava perdendo dinheiro. E tu só perde dinheiro se tu tem. Então, quem é que estava perdendo dinheiro? Quem tinha dinheiro. Então eles perdem o apoio e é por isso, de novo, que o regime militar cai. Então essa é a lógica. Tá? Então, Desculpa te interromper. fale. Já na antiga União Soviética tinha aquele processo da perestroika, da glasnost. Ah, sim. Sim, o Gorbachev, quando ele faz a perestroika lá, que é a abertura, perestroika é a abertura, né? O Gorbachev, aquele que tinha um cocô de pombo na careca, você lembra? O presidente russo, aquele era carequinho, só tinha os paralamas do sucesso aqui do lado, né? Só os heróis da resistência aqui do lado. E tinha aquela mãe, parecia um cocô de pombo na cabeça. Quando a União Soviética vai ruir, ele começa a perestroika, a abertura para o capitalismo. Os militares aqui no Brasil fazem a transição lenta e gradual para a democracia. A lógica é a mesma, fudeu, passa adiante aí a bomba. Tá? Então tá aqui. No contexto de crise econômica no final dos anos 70, os militares começam a perder o apoio político que eles tinham da elite, porque a elite começa a perder dinheiro. Certo? E aí começam as campanhas, diretas já, etc, etc. E diretas já é uma das campanhas que eu acho mais engraçada, porque quando a gente lê sobre o diretas já, que foi aquelas manifestações em meados dos anos 50, dos anos 80, né? O povo foi à rua pedir por eleições diretas. Por quê? Porque a eleição era indireta no regime militar, o que significava, e só tinha 2 partidos, né? O MDB e a Arena apoiadora do regime, e o MDB oposição permitida, tá? A oposição possível, tá? Porque os opositores ou eram assassinados ou eram jogados para fora, mandados para fora no país exilados, e não vou
falar aqui de certo ou errado, se era revolucionário, se era assassino, não vem ao caso. O contexto que interessa aqui é o contexto agora administrativo. Então, começa ali o movimento, o pedido de eleições diretas, e o movimento diretas já é aquela manifestação popular, o povo vai à rua pedir eleições diretas, etc, etc. E aí quando a gente fala isso, quando a gente aprende isso no colégio, pelo menos comigo foi assim, eu pensava, uau, o povo foi às ruas e conseguiu eleição direta. Daí depois, quando eu fiquei mais velho, eu fui ler. Teve eleição direta? Não teve. Foi eleito Tancredo por eleição indireta. O povo foi pra rua, não serviu porra nenhuma. A maior manifestação popular da história desse país, diretas já. Não conseguiu nada. Nem com isso o Congresso fez alguma coisa, porque foi eleição indireta. Quem é que foi eleito? Tancredo. Tancredo assumiu? Não. Morreu. E quem é que assumiu? O cara da arena. Olha que lindo. E eu pergunto, apesar da transição da ditadura para a democracia, houve uma transição política, uma ruptura política? O Sarney já apoiava os militares. Conhece Sarney, né? Aquela família gente boa. Super queridos. Trabalhadores. Trabalham, amam tanto o que fazem no serviço público que toda a família trabalha no serviço público. Tá, não tem concursado, mas é porque eles são muito bons, eles conseguem se eleger, né? Então, a família Sarney, que já estava no poder há décadas, se perpetua no poder. Sarney vira presidente, o primeiro presidente da era democrática brasileira. Da volta, né, da democracia, que persiste até hoje. Então, mas se não foi eleito, não, democraticamente ele foi, mas indiretamente. Não foi voto direto, mas foi indireto. Não foram os militares que botaram ele. Ele não era um militar. Ele foi um presidente civil, eleito indiretamente. Pelo partido que apoiava os militares. Pelo partido que apoiava os militares. O Tancredo morreu, também, o Tancredo foi eleito democraticamente. Pelo Congresso, indiretamente. É um tipo de decisão democrática. Tá? Se for para pensar, é uma decisão democrática, foi o Congresso que fez. O Congresso representa a democracia, não é? Então, em tese foi. Mas, não foi uma eleição direta. A primeira eleição direta, o Brasil não aprende, né? A primeira eleição direta brasileira elegeu o Collor. Outra família muito conhecida, tradicional, por roubar. Tá? Então, vamos lá. Sarney assume e começa a tentativa de reforma, porque o Brasil está quebrado. Quebrado. Os militares, quando saem do poder, deixam o Brasil quebrado. Estamos falando de inflação de 180% ao mês. Não, vocês não entenderam. 180% ao mês. Tá? Quem viveu naquela época, eu era criança, mas quem viveu aquela época e trabalhava, a Lu nem era nascida, coitada. Eu não era mais criança. Não, tu não era nascida, Lu. Lu, tu não era nascida, Lu. Tá? Quem viveu aquela época lembra, e trabalhava naquela época, eu lembro dos meus pais, meus irmãos mais velhos, tu recebia o salário, tu deixava ele no banco, porque no banco tinha o overnight. Overnight era ele cobrir a inflação. Tá? A inflação não ia correr o seu salário durante a noite. Daí tu pensa assim, ó, como assim correr o salário durante a noite, Rafael? A inflação do Brasil hoje é 2,8% ao ano. Se eu pegar 2,8% ao ano e dividir por 365 dias, o leite vai subir, sei lá, 1 centavo de noite. Por que eu vou deixar dinheiro no banco que vai subir 1 centavo o leite? Nossa, vocês não estão entendendo. Era 180% ao mês. Em uma quinzena, dobra de preço. Em uma semana, 50, vamos fazer juros simples, tá? De um dia para o outro, era 10%. Dependendo do produto, aí tinha variação, que a inflação é uma média, né? Tinha um produto que de um dia para o outro era 50% mais caro.
que o pessoal fazia? Ou deixava no banco, ou, e era muito engraçado, ia lá, que não tinha muito cartão de crédito, ou tinha cheque ou dinheiro, pegava um bolo de dinheiro no banco e saía correndo pro supermercado. Quanto mais tu demorasse nesse tempo entre o banco e o supermercado, tu estava perdendo dinheiro, porque teu dinheiro estava desvalorizando. Daí chegava no supermercado, aquele bolo de dinheiro e fazia um rancho pro mês. O que é o rancho? Compra tudo que der e que couber na tua casa. Por quê? Porque o que tu pagou hoje, o leite, R$3, no fim do mês ele vai estar 5. Só que teu salário não aumentou. Ou seja, se no início do mês tu comprava 10 caixas de leite, no final do mês tu comprava só 3. Então o que os caras faziam? Ou deixavam o dinheiro no banco, no overnight, que fazia render e atualizava o dinheiro, cobria a inflação, ou na hora de fazer compras, bolo, maleta de dinheiro embaixo do braço e o símbolo da época era a máquina de remarcação de preço no supermercado. Se tinha uma criatura que nunca estava desempregada na época, era o remarcador de preço. Tinha um por corredor. Eu lembro, eu era criança, eu achava muito estranho aquilo. Porque eu ia no supermercado, primeiro que era aquele carrinho cheio de coisa, né? Pra mim era o máximo. Meus pais são ricos. Não, meus pais estão pegando todo o dinheiro do mês e comprando agora, depois acabou. Tá? Não era rico, era o que tem. Tá? Daí eu tava lá no supermercado, aquele carrinho, eu achava que era ostentação, achava que era rico, não era porra nenhuma. Mas pá, que legal, olha aqui. E daí sempre tinha os caras lá assim, ó. Botando etiqueta de preço. Um por corredor. Não era um remarcador pro supermercado inteiro, era um por corredor. E quando ele acabava o corredor, sabe o que ele fazia? Voltava pro início do corredor e começava de novo. Tinha 4, 5 etiquetas, uma em cima da outra, assim, ó. Do mesmo produto. Em um dia. Tá? Então, olha a loucura que era economicamente o Brasil. Então, quem diz que hoje, e eu não estou defendendo o Temer com isso, mas quem diz que de jeito nenhum, nenhum PT, pelo amor de Deus, quem diz que hoje o Brasil está vivendo a maior crise de sua história, não sabe o que foram os anos 80, a década perdida, o fim do regime militar. E se tu culpa o PT hoje por ter quebrado o país, culpe também os militares, porque o ciclo foi igual, de erros econômicos foi igual. Tá? Então tá aqui. Quando vem a transição, o que o Sarney faz? E, de novo, não estou defendendo ninguém, pelo contrário, estou criticando todo mundo, tá? Pelo amor de Deus. Para de achar porque eu estou falando mal de um, eu estou defendendo o outro. Pelo contrário, eu estou falando mal de todo mundo aqui. Tá? Por isso que o Brasil não arrumou ainda, porque todo mundo fica assim, a culpa é tua. Ai, mas o fulano matou. Ah, mas o outro também matou. Ah, tá, então porque o outro matou, pode matar agora também. Não, né? Pelo amor de Deus, tá? Um erro não justifica o outro, não cobre o outro. Aí eu me perdi. O Sarney. Foi antes do Collor ou depois? O Sarney foi antes do Collor. O Sarney é o primeiro presidente civil após o regime militar. Só que ele é eleito indiretamente. Na verdade, quem foi eleito foi o Tancredo. Ele era o vice. Só que Tancredo morre, né? Vai para o hospital e morre um mês antes de... Um mês não, menos. Ele morreu mesmo, acho que na semana, uma coisa assim. Tá? Mas mais ou menos um mês antes de assumir, Tancredo morre. Tá? Passou mal lá e morreu. E aí Sarney assume, que era o vice. Então, para ver como o Brasil gosta de vices. Também, tá? Os vices... O Collor não foi pior que do... Calma, já vamos chegar lá. Daí o Sarney assume, começa uma tentativa de reforma, só que o Brasil está quebrado economicamente. Então, está preocupado em reforma administrativa? Não, está preocupado em estabilizar a moeda. Vem aqui, cruzeiro, cruzado, plano cruzeiro, plano cruzado, cruzeiro 1, plano verão, plano inverno, plano primavera. Um monte de plano econômico na tentativa de tirar o Brasil daquela crise de inflação gigantesca. Então, ele começa a tentar fortalecer a administração direta, tá? Ele cria a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, que existe até hoje, para capacitar dirigentes. E aí vem o grande marco, a Constituição Federal de 88, que era outra preocupação na época. Acabar com a Constituição militar, do regime militar, e nesse mesmo período, para tu ver o rolo político e econômico que era o Brasil. Crise enorme, o governo tentando governar e estabilizar o país, tá? O Sarney. Sarney, meu Deus. E além de tudo, tinha sido eleito uma Assembleia Constituinte porque tinha que fazer uma nova Constituição Federal. A lei máxima do país. Então olha o rolo político que estava o país. Tá? Então, que horas são? Já está no nosso intervalo? Não, eu só
Ah, então dá. Não, mas que horas são? Já está no nosso intervalo? Já? Então, só vamos terminar aqui, porque agora já começa a redemocratização, tá? Então, já estamos no período democrático, Assembleia Constituinte, para aprovar a Constituição Federal, que passa a valer a partir de 88. Então, eles, nesse período de transição democrática, sai Figueiredo, o último presidente militar, é eleito indiretamente Tancredo Neves, que morre, assume no seu lugar Sarney. Qual é o contexto? Uma profunda crise política e econômica. Ele tenta estabilizar a moeda por meio de uma série de instrumentos e planos econômicos, não consegue, tá? Administrativamente, ele cria ENAP, ele tenta fortalecer a administração direta, mas não era o foco. O foco era econômico, porque o país estava quebrado, e o foco também era político, para aprovar a nova Constituição Federal que estava sendo criada e tinha que ser aprovada para voltar a funcionar. Então, vamos parar por aqui essa primeira parte da aula, e depois, quando voltar, vamos falar de Constituição de 88, e aí, realmente, já eleições diretas, e já entramos também na década de 90 na reforma gerencial. Fechou? Então, vamos para o intervalo. Daqui a 10 minutos a gente volta.